Olá, sejam muito bem-vindos ao Senchirink. Esse é mais um episódio onde a gente vai falar sobre um livro enviado no Clube Intrínsecos, dessa vez Água Fresca para as Flores. Esse é o 23º episódio e eu tenho comigo aqui hoje de convidado o Daniel Augusto e a Tamires, do Voltei da Livraria. Daniel, Tamires, vocês podem se apresentar, por favor? O que vocês fazem? A Tayla costuma falar, quem é você na fila do pão? Olá a todos, muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês, Naoto, Tamires e, que, claro, quem for nos ouvir. Eu sou professor de francês, atualmente eu trabalho como professor substituto do setor de letras francesas do UFRJ. Eu faço um doutorado em teoria da literatura e literatura comparada na UERJ. Na minha pesquisa eu estudo a ficção decadente no Brasil e na França, no final do século XIX. Eu sou apaixonado por literatura e pela cultura francesa, e para mim é melhor ainda quando essas duas coisas estão juntas, então eu fiquei bastante feliz com esse convite para compartilhar essa paixão e debater com vocês sobre esse romance da Valérie Perrin. Valérie Perrin. Já começou bem. Tamires, quem é você? O que você faz na sua página? Pode falar um pouco também de onde as pessoas podem te encontrar pela internet. Oi, gente. Boa tarde. Olá, Naoto, Daniel. Um prazer estar aqui. Bom, eu sou a Tamires, a Tami, do Voltei da Livraria. Tenho um Instagram literário, @Voltei da Livraria. Também estou no YouTube. Também Voltei da Livraria, né? Não perder aí o nomezinho. Eu trabalho nas redes sociais. Sou uma influenciadora de livros, digamos assim. Trabalho no Bookstagram, no Booktube. Eu também faço parte do time da Intrim e eu recebi este livro na caixinha de janeiro do Clube Intrínsecos, onde ele chegou primeiro. E foi uma leitura maravilhosa, minha leitura favorita do ano até agora. E vai ser muito bom falar sobre esse livro com vocês. Como eu já adiantei, a gente está falando de Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin. Tamires, você conta pra gente um pouco da história? Do que fala esse livro? Claro! Então, aqui nós temos a história de Violet Toussaint. Até peço perdão aí ao Daniel, vou provavelmente pronunciar o nome dela errado. A Violet, ela é uma zeladora de um cemitério na Borgonha. Ela mora na casinha que fica na entrada desse cemitério e a casa dela é mais que só uma casa, ela é mais do que só uma zeladora. A casa dela funciona como um abrigo. A casa dela tem aquele cheirinho de casa boa, de flor, de fruta, de chá. A casa dela funciona como um abrigo para quem precisa de um ombro amigo, de um ouvido amigo nesse momento, né? No momento de perda, no momento que tá indo prestar homenagem aos seus entes queridos. E a gente vai conhecer a história dessa mulher que por fora está sempre com roupas sóbrias, mas por dentro tem colorido. A vida dela muda várias vezes, mas aqui nesse livro ela dá uma mudada legal quando Julien Seu, que é um investigador, chega até ela para descobrir por que a mãe dele quer que as cinzas sejam colocadas em um dos túmulos do cemitério de Borgonha, já que eles não eram daquela região. Com essa investigação, ele descobre mais só sobre esse fato da mãe dele, ele descobre algumas coisas do passado da Violet e uma pessoa do passado dela também retorna. Não é um livro só sobre luto, por mais que ele se passe boa parte aí em um cemitério, é um livro que vai falar sobre o amor romântico, sobre o amor de uma mãe por uma filha, sobre a amizade e sobre os muitos laços que temos aí na nossa vida. Esse livro, ele é foi fenômeno de público e crítica na França e na Europa. Só na França e na Itália vendeu 1,5 milhão de exemplares. Isso é muita coisa. Está sendo chamado de o livro da pandemia, né? Foi o livro mais vendido de 2020 na Itália. Está sendo muito comparado com a obra da Helena Ferrante. Então, é um livro realmente muito bom, como a Tami falou. É um livro que a gente recebeu um feedback muito legal dos leitores e dos assinantes do clube. Porque, bom, a gente vai falar o porquê daqui a pouco. Antes de começar, então, eu quero só avisar que vai ter spoiler nesse episódio. Vai ter bastante spoiler. Esse livro, a gente conversou um pouquinho aqui antes, ele é muito difícil de você falar dele, da história dele, sem entrar nos detalhes, sem entrar no que acontece. Então, assim, se você não leu, eu recomendo que você pare agora o podcast e volte depois de ter lido. É um livro que parece ser grande, mas os capítulos são super curtinhos, você termina muito rápido, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, vamos conversar um pouco sobre ele.
Uma das coisas que mais me chamou a atenção no Água Fresca é a forma como a história foi contada. Ele é narrado em primeira pessoa, pela Violet, e a gente é levado, a partir daí, por um grande novelão, né? Cheio de surpresas, de viravoltas e coisas que a gente não espera. O nosso guia nessa viagem é a própria protagonista, que vai contando pra gente, no momento e na hora certa, alguns detalhes que estavam bem na nossa cara e a gente não percebeu. A Thalita aqui do editorial costuma usar muito a metáfora do burrinho do Shrek, que é um livro que é igual uma cebola, ele tem muitas camadas, você vai descobrindo coisas a todo tempo. Uma dessas coisas que, enfim, eu fui descobrindo, por exemplo, no começo, logo no comecinho do livro mesmo, no capítulo 3, ela tá contando que ela é zeladora do cemitério, e ela fala, abre aspas, naquela época da minha vida eu não vivia, fecha aspas. E aí logo ela se corrige, pra naquela época da minha morte, seria mais apropriado. E aí, assim, não sei vocês, mas eu quando eu tava lendo, eu já sabia, tinha acabado de descobrir que ela trabalhava num cemitério, e eu pensei que seria alguma coisa nessa linha. Mas aí lá pro, sei lá, mais de 150 páginas depois, no capítulo 42, que a gente descobre que, na verdade, era na época da morte dela, porque ela ainda estava em luto, ela ainda estava depressiva pela morte da filha. Esse negócio de não saber o que está acontecendo quando você começa a história, de não ter uma narrativa linear, de você ir descobrindo coisas no vai e vem temporal, parece muito uma flor, né? Que foi até acho que foi até um conceito que o editorial, quando foi fazer essa capa, a capa da versão que foi pro mercado, né? A capa que é exclusiva nossa do Brasil, acho que eles brifaram isso pra artista, que é quase como uma flor que vai se abrindo devagar. Essa sensação de que você vai descobrindo um pouco do que tem por dentro, de que você, assim como a Violet também, você vai se despindo ali, tirando a coisa mais cinza e descobrindo um colorido por dentro, né? A autora reproduz muito bem essa sensação de lidar com pessoas, de viver, né, com dilemas e questões que não são nossos, e eu acho que por tratar isso com a Violet contando essa história fica ainda mais realista, né, porque ela não conhece os detalhes da vida de todo mundo, ela não conhece, enfim, tem um momento lá em que a gente descobre o dilema do padre, que ele quer muito ser pai e ele não consegue conciliar esse desejo com os votos dele de fé, ou a história dos coveiros também, dos visitantes do cemitério, mas enfim, a gente vai descobrindo muito tangencialmente o que acontece com essas pessoas e a gente só entra a fundo mesmo na história da Violet. E isso também acaba se refletindo um pouco nas razões e no porquê o Philip Toussaint era do jeito que ele era. O que vocês acham disso? Como é que vocês veem essa construção e esse desenvolvimento na hora de contar uma história? E como é que isso acaba influenciando a nossa opinião sobre alguns personagens? Bom, eu achei fantástica essa construção de ir e voltar várias vezes, né? A gente volta lá desde o início, quando a Violet era solteira ainda. E mesmo já sabendo poucas coisas do presente, eu achei fantástica a construção da autora. Me prendeu muito na história. A gente tinha os capítulos intercalados, né? Um do presente e outro do passado. E geralmente quando eu leio algumas histórias assim, eu fico querendo só saber um pedaço. E aqui não, eu ficava curiosa pra saber, tipo, não dava pra ser só mais um capítulo, porque eu terminava aquele capítulo que falava do presente e eu já tava curiosa pra lembrar o que tinha acontecido no passado. Então eu achei fantástica, eu achei a escrita impecável, amei muito esse livro e esse tipo de construção. Eu concordo totalmente com a Tamires. Essa é uma grande qualidade do romance. Ele consegue gerar suspense e prender a atenção do leitor justamente a partir dessa estrutura não linear, com temporalidades distintas, reviravoltas e dos diversos episódios que ele vai entrelaçando aos poucos. É cheio do que a gente chama em narratologia de narrativas enquadradas ou emolduradas. É como se fosse uma daquelas bonequinhas russas, as matrióticas, com uma história dentro da outra. E cada uma delas apresenta um elemento para entendermos o todo. Nesse caso, os mistérios da morte de Leonina, a filha da protagonista. E a Valérie Perrin é muito hábil em dosar o quanto pode revelar em cada parte do romance, justamente para conseguir afetar os leitores mais intensamente e fazer com que a gente mude constantemente de opinião sobre as personagens. Essa estrutura planejada, refletida, ela dá muito trabalho, né? E é curioso imaginar esse artesanato literário quando a gente ouve a escritora falar sobre o método dela de escrita. Há algumas semanas eu assisti a uma entrevista dela a um programa de televisão francês, em que ela dizia que ela costuma ter
uma ideia do destino de cada personagem, mas que gosta, na verdade, da improvisação, de ser surpreendida por suas figuras, de ver aonde elas a levam. Nesse sentido, ela também se coloca na posição de leitora e talvez por isso consiga afetar a gente de modo tão eficiente com essa narração tão pouco linear. É engraçado, eu não sabia, eu não vi essa entrevista, mas assim, se ela realmente faz isso, ela tem um controle narrativo absurdo, porque eu comecei a ler esse livro umas 2 ou 3 vezes, porque a gente lê um pouco com antecedência, né? E eu sempre que eu tentava continuar, eu tinha esquecido, porque enfim, já foram muitos livros e eu começava de novo. E aí a última vez que eu li todo, é realmente assim, não tem nenhuma ponta solta. Nenhuma. Sei lá, a história se passa uns 20, 30, 40 anos ali, né? Não tem nenhuma ponta solta. É realmente impressionante o que ela faz. E eu acho que para além de ter esse controle narrativo, ela precisa ter muito clara a personalidade e as intenções de cada personagem, né? Uma coisa que eu comentei aqui também com o pessoal, que eu fiquei percebendo, é que a primeira vez que o nome do Philip é citado, Philip Toussaint é citado, ela já explica a questão do sobrenome. Que apesar do sobrenome, ele não era nenhum santo, muito pelo contrário. E ela faz questão de lembrar disso o livro inteiro, porque ela nunca, quer dizer, não vou falar que ela nunca, mas 97% das vezes que ela fala dele, ela fala Philip Toussaint, ela não fala só Philip. E aí eu dei um Ctrl F aqui pra pesquisar no PDF e ela só começa a chamar ele de Philip lá no final do livro. Assim, evitando, claro, quando vai falar o nome dele muito perto, na mesma frase, né, em frase seguinte, ela dá uma reduzida. Mas intencionalmente, ela só começa a chamar ele de Philip depois das revelações da François. E isso é um negócio que, se você percebe, se você, enfim, depois vai ler sobre, cresce tanto na experiência, porque ela fazia questão de chamar pra ela mesma, de deixar claro pra ela mesma, que o marido dela não era santo. E aí quando ela descobre as razões, quando ela descobre que ele tinha algum traço de humanidade, ela começa a chamar ele só de Philip. Como é que vocês viram essa relação entre eles no começo do livro e depois dessas revelações da François, enfim, com o passado dele também, de tudo que ele sentiu, de tudo que ele vivenciou depois da morte da Leonine? A questão dos nomes e dos sobrenomes nessa obra é muito significativo, né? Nada é por acaso. O nome da protagonista, o sobrenome dos outros personagens. E esse ser também um Toussaint é bem curioso, justamente pelo que você falou. Ele não é um santo mesmo, bem pelo contrário, né? Esse relacionamento dos dois, eu acho que de certa forma, ele é marcado pela violência do início ao fim. Se a gente for recuperar o último encontro dos dois, ele também apresenta uma cena de violência doméstica. Ele fere o braço da Violetta, ele deixa hematomas. Então, é um relacionamento marcado pela indiferença, pela violência. E esse personagem do ex-marido da Violetta, o Philippe, ele, apesar dessa transformação após a morte da filha, ele apenas se dá conta dos efeitos da sua própria crueldade, de como ele foi dominado pela mãe, de como ele foi mimado, de como ele é ocioso. O desfecho dele, na verdade, é ele descobrindo a verdade sobre si mesmo. E essa verdade é muito terrível de ser aceita, né? Perfeito, Daniel. Eu, desde o começo, né, falando como leitora, né, da questão de gostar ou não, desde o começo eu pensei, bom, não tá com cara de ser um personagem que vai ter uma redenção, né? Aí a gente acompanha a evolução dele, tudo que ele fez, todas as coisas horríveis que ele fez. E mesmo depois de conhecer a história da família dele, a história da mãe horrível dele, eu ainda não sei se ele merece uma redenção, sabe? Ele foi um personagem muito duro, a Violet sofreu muito na mão dele, a filha dele também, né, é indiferente pra ele em alguns momentos. Então, não acho que ele merecia uma redenção, não, mas eu gostei do desfecho, assim, achei que foi bonito, sabe, o desfecho ali dele. Não sei. Eu entendo o que a autora fez, eu não acho que redimiu completamente ele, mas eu acho que deu uma profundidade, porque, como você falou desde o começo, dá pra ver que ele é um cara que não presta, e aí podia parecer só que ele era um cara ruim que estava ali só pra tornar tudo ruim. E ele de fato era, mas quando tem a morte da filha, quando a gente descobre um pouco esse relacionamento dele com a tia, você percebe que existe um conflito maior ali. Ele é atormentado por muitas outras questões, pra além de só ser um cara escroto, sabe?
O Daniel falou esse negócio do nome, um paralelo também que eu fiquei pensando depois é que a Violet foi salva, quando ela nasceu, por um aquecedor, e a filha dela morreu por um aquecedor, né? É uma daquelas coincidências malucas da vida que parecem só uma piada de mau gosto. Eu acho que é muito claro pra todo mundo como a Violet seria uma pessoa diferente se ela não tivesse se casado com o Philip na juventude, ou se ela não tivesse se relacionado com ele, né? Mas eu acho que ele só não seria o mesmo se a Leonine não tivesse morrido. Eu acho que apesar de toda a coisa da François ali que aconteceu antes, a morte da filha foi uma chavinha pra ele. De que forma vocês acham que a morte da criança impactou a vida dos dois, né, de forma diferente? E como foi pra vocês quando teve essa revelação? Porque eu passei quase metade do livro achando que a filha só morava em outro lugar, sabe? Não tinha entendido que ela tinha morrido. Eu também, Naoto. Foi uma grande surpresa, embora várias pessoas tenham falado que já desconfiavam, né, que a filha não estivesse mais viva. Pra mim foi uma surpresa. Eu fiquei chocada quando li. E eu acho que impactou de maneira diferente, sim, porque a Leonine, ela era tudo pra Violet. Ela era a filha que ela quis ter, ela era uma parceira, elas faziam tudo juntas, a vida dela girava em torno da filha. Já o Philip, ele tinha a vida dele em paralelo, né, com a família, né? A família era segundo plano, ele saía de moto e curtia a vida, fazia as coisas horríveis que ele fazia, que depois a gente vai descobrir mais pra frente, mas com certeza impactou para ambos. Acho que teria um desfecho totalmente diferente. Quem sabe ele levaria a vida da mesma forma que ele vinha vivendo até o final, se ela não tivesse morrido. E eu penso que quem sabe até eles pudessem ter se mudado lá pro cemitério da Borgonha, mas com certeza teria sido muito diferente. Eu não sou mãe ainda, mas eu imagino que perder um filho deve ser a pior coisa do mundo. Então eu tive muita empatia pela Violet e consegui entender, né, os motivos dela para todas as atitudes, tudo que ela sentiu depois do que aconteceu. Perfeito. É muito importante realmente observar que esse personagem do marido, ele também ganha muita complexidade, como o Naoto colocou. E embora os dois reajam, ele e a Violette, reajam de formas diferentes, em graus muito diferentes, os dois experimentam um vazio existencial profundo com a morte da Leonina. A diferença é que o Philippe, ele tem pouquíssimos recursos emocionais, psicológicos, para expressar a sua dor de uma outra forma que não seja pela raiva, pela violência, pela busca por sucessivas amantes, pelo descontrole. A Violette, ela consegue, de alguma forma, encontrar apoio, sobretudo a partir do encontro com o Sasha, né, o antigo zelador do cemitério. Para mim foi uma surpresa também. Eu estava achando a ausência da filha muito, muito estranho. Cogitei, será que ela realmente morreu? Mas foi surpreendente ver que ela tinha morrido tão jovem, e é claro que isso faz parte dessa estrutura narrativa que vai contando aos poucos, né? A Perrin, ela queria aumentar a nossa piedade, a nossa empatia por essa personagem, pela Violette. Essa revelação, os efeitos, faz com que nós, leitores, soframos com ela, nos coloquemos no lugar dela. Mesmo como a Tamires também não tenho filho, mas é muito fácil se colocar no lugar dessa mãe desesperada, em experimentar um pouco desse vazio tão grande, e eu acho que a Perrin consegue impactar a gente de uma forma muito hábil. Interessante isso que você falou do apoio do Sasha, que realmente a Violet, ela tinha um ciclo de amigos ali, não só o Sasha, mas também a outra senhora que eu esqueci o nome, que ela conheceu, que conseguiam dar esse apoio emocional para ela, e eram essa fonte ali de consolo, essa fonte de a pessoa que tá do seu lado ali pra chorar contigo e tudo. E o Philip não tinha ninguém, ele se isolou desde muito cedo, e ele era esse cara turrão que, enfim, só usava as pessoas. E a única forma dele lidar com esse luto foi investigando, foi tentando ir atrás de um culpado pra, como o Daniel falou, poder descontar isso na raiva, na agressividade, pra acertar as contas, né? Eu acho que o nascimento da Leonine talvez não tenha impactado ele imediatamente, mas mesmo ela estando ali e ele não tendo esse relacionamento como ela tinha com a mãe, ele criou esse laço e talvez até começou a desenvolver essa relação de eu tenho alguém que é inocente, a única pessoa que é inocente na minha vida. E aí
ela é tirada de forma tão agressiva. E eu acho que o fato do culpado, né, indiretamente ou diretamente, não sei, serem os pais dele é realmente um negócio assim que é de maluco. A Tami falou no começo que não achava que ele merecia uma redenção, mas eu acho que não é nenhuma redenção, acho que foi um castigo. Ele perceber que a única coisa que ele amou foi tirada dele pelas pessoas que achavam que amavam ele, mas que na verdade ele odiava, né? Cada vez que a gente pensa mais sobre esse livro, ele fica melhor na minha cabeça. Bom, o livro fala muito sobre morte, perda e luto, mas ao contrário do que alguns podem achar, isso tudo é colocado de forma muito leve e sensível, e é impossível a gente achar que a história é macabra de alguma forma, né, logo depois de algumas páginas. Como a gente tá falando aqui, tem tantos temas sensíveis e é tão emocional no sentido de... ele não chega a ser piegas, mas ele é crível e ele é sensível o bastante para fazer tudo parecer ser muito possível, né, com pessoas próximas. A gente vê muitos tipos de luto nesse livro, em especial com as pessoas que vão pro cemitério, que a Violet conhece, e a gente entende como todos eles são legítimos. Há pouco tempo a gente teve essa tragédia em Petrópolis, aqui no Rio, e eu tava conversando com os amigos e a gente chegou nessa coisa do livro, que tem uma mãe que fala, né, que ela se disse salva pelo túmulo vazio do filho, porque nunca encontraram o corpo dele, né? E ela fala que, abre aspas, que aquele nome gravado no mármore a mantinha entre o possível e o impossível. Imaginar que ele ainda estava vivo. É um ponto final, né, que é pesado. A gente tem muitos epitáfios também no começo de cada capítulo. Para além do vai e vem no tempo, a gente tem essa coisa de colocar sentimentos em frases curtas. Eu queria sublinhar todos eles enquanto eu lia para tentar colocar no marcador, qualquer coisa do tipo. Mas a gente vê que o luto, mesmo sendo um tema muito universal, ele é uma experiência muito particular também para aquela pessoa que perdeu. Então, além da dor da perda, qual o ponto comum que as pessoas têm quando a gente perde alguém? Qual o ponto comum que isso bate na gente, como a Tami falou, que não tem filho, eu também não tenho filho, mas imagina que perder um filho deve ser a pior coisa do mundo. Será que a pandemia mudou isso? É nossa visão sobre isso? O que vocês acham? Para mim, o romance também ganha bastante complexidade ao explorar a diversidade das experiências de luto. A Violeta, como essa zeladora de cemitérios, ela observa como o ser humano pode reagir de 1000 formas a essas perdas. Ela nos conta de pessoas que choram diante dos túmulos, que cantam, que xingam, que cospem, que fazem festa. Há quem comemore a morte de desafetos, quem roube placas funerárias e as flores das tumbas alheias. E com isso, eu acho que o livro consegue mostrar uma morte bem menos romântica e idealizada. E por isso também mesmo tão mais humana. Esse ponto da pandemia é muito pertinente. Ela certamente impactou bastante a nossa sensibilidade em relação ao tema. Só pensar no que nós mais conversamos nos últimos anos. Falamos muito de enterro, caixão, coveiro, corpos contaminados, falta de espaço no cemitério. Todos esses aspectos bem práticos do que fazer após a morte de uma pessoa que, em geral, nós tendemos a evitar. E foi muito doloroso, é claro, não poder estar presente nas cerimônias, como aconteceu em tantas ocasiões. E aquela prática da Violeta de escrever os discursos e de escrever os enterros seria muito positiva para a gente durante a pandemia. E, ao mesmo tempo que houve esse distanciamento, foi muito importante também para lembrar o quanto esses rituais são importantes, são essenciais para esse processo de luto. E, curiosamente, esse luto foi tão excessivo, né? Nós contamos o número de vítimas, que foi se tornando cada vez mais difícil experimentá-lo. Quase que, ao mesmo tempo, nós nos tornássemos mais insensíveis também. 400 mortos por dia, 1.000, 4.000, não foi fácil. E não por acaso, o romance da Perrin esteve na lista dos mais vendidos na Itália durante a pandemia, né? E a gente lembra das cenas dos caixões na Itália, né? Como foi duro. E se nós nos lembrarmos também dos outros romances da lista dos mais vendidos, como A Peste, do Camus, O Ensaio sobre a Cegueira, de Saramago, a gente nota que os leitores buscaram obras capazes de nos orientar nesse momento difícil e, sobretudo, capazes de nos fazer sentir o luto, sentir as emoções, extravasar essa sensibilidade em relação à morte que, em alguns momentos, foi tão difícil de experimentar.
A gente falou um pouco sobre isso no podcast de Hamnet. Pra quem não leu ou pra quem não ouviu, Hamnet é um livro que reconta a morte, enfim, reimagina, na verdade, a morte do filho de Shakespeare, Hamnet, que inspirou, né, a peça Hamlet. E a gente falou muito sobre isso, de como a pandemia, de como muitas mortes em sequência na pandemia e também numa guerra, a gente parece que é insensível, mas na verdade é só uma forma da gente lidar com isso, né, lidar com tantas perdas pra gente não pirar, porque realmente é muito diferente esse processo de luto de pessoa para pessoa, é muito diferente esse processo de luto dependendo do grau de proximidade, se você é filho, se você é irmão, se você é tio. E eu acho que a autora, a Valérie, fez um trabalho fenomenal, assim. Não sei se foi de pesquisa, não sei se foi tudo da cabeça dela, ou de uma análise, né, psicológica, filosófica, mas ela fez um trabalho incrível, construindo esses muitos tipos de morte, também do, entre aspas, desrespeito dos jovens que iam lá à noite pra namorar ou pra ver um filme ou qualquer coisa. E essa banalidade também, que a morte é só mais uma etapa, mas ao mesmo tempo ela registrava todas as mortes, porque isso importa pras pessoas, como importou pra quem voltava lá, como Julianne, por exemplo, que voltou lá e descobriu um pouco de quem era o cara que ele tava com dúvidas e de como isso fica eternizado, né? Concordo com tudo que vocês falaram. No início do livro, quando eu li a sinopse, eu pensei, bom, será que teremos um livro aí cheio de gatilhos, né? Porque muita gente está se sentindo mal ainda por tudo que vem acontecendo. O mundo tá em luto coletivo por tantas mortes por conta da pandemia. E eu pensei, bom, talvez seja um livro aí que seja sensível para algumas pessoas, principalmente para quem perdeu alguém recentemente, mas ele é muito mais do que isso, né? Eu pensei agora nisso que o Daniel falou, que, né, a gente leu ali na revista também, de ter sido o livro do lockdown, o romance do lockdown, porque ele é um bálsamo, sabe? Pra quem perdeu alguém especial. Eu perdi uma pessoa muito especial pra mim, já tem 10 anos, que foi a minha avó. Ela que me criou. Então, ler esse livro, mesmo que tanto tempo depois, foi um bálsamo, sabe? Deu aquele quentinho no coração de pensar que eu não tô sozinha, várias pessoas passam por isso diariamente e agora em mais número do que antes por conta de pandemia, de guerra, enfim. E cada uma do seu jeito, mas quando a gente encontra uma obra que fala sobre isso, a gente se sente representada. E impossível não me emocionar. Chorei horrores com esse livro, achei maravilhoso e vou indicar aí por muito tempo ainda. Eu acho que é uma coisa também que a gente tem que ser lembrado o momento, todo o tempo, assim, de que as mortes acontecem e é muito duro falar isso, mas a vida continua não só para as pessoas que ficaram, mas para o resto do mundo que não conheceu aquela pessoa que se foi também, não sabe, não... Parece que não existe um peso ali, porque o luto é muito próximo, ele é muito pessoal. Pra mim, um dos capítulos mais bonitos que tem é o 68, que é quando a Violet fala pra Leonine tudo que ela perdeu ao morrer muito jovem e que tudo que vai ser eternizado, do tipo, você gostava muito de brincar de não sei o que, e ela vai pra sempre gostar disso, porque ela não teve a oportunidade de crescer e mudar e trocar. Isso me lembra uma frase que eu ouvi na faculdade uma vez. Eu fiz faculdade de letras, então acho que era uma aula de semântica, qualquer coisa do tipo, que era: somos tudo aquilo que não somos. E o choque da morte da filha foi tão grande pra Violet, eu acho que foi tão grande pra Violet, porque a filha e ser mãe era tudo que ela era tudo que ela gostava e que ela sabia fazer, né? Ela teve que aprender a viver sem a filha, e essa ausência tinha crescido muito. Tem uma hora que ela fala: a Leonine levou tudo, menos a mim, alguma coisa assim, sabe? E é muito forte. A gente falou de como foi chocante ver que a Leonine morreu muito jovem, mas o que vocês acharam do desfecho? Dessa coisa dos pais do Philip serem os culpados, não intencionalmente, né, mas de ser só uma grande tragédia. Eu não soube o que pensar no primeiro momento, fazendo a referência, né, como você falou na outra, de ela ter sido salva por um aquecedor e ter perdido a filha exatamente por um aquecedor também. Eu fiquei em choque quando eu li, né? Não imaginava que tinha sido isso. Eu cheguei a fazer teorias mirabolantes de que, quem sabe, os avós tivessem sequestrado a menina e ela não estava morta, ela estava crescendo e vivendo em outro lugar. Como, acho que era Catherine, né? O nome que ela chamava a Leonine, acho que era isso, né? Mas eu fiquei sem entender o que estava acontecendo e realmente pensando, parece que foi um castigo pro filho. Foi muito triste. Quando ele confronta, né, os pais e fala que ele vai lá na casa deles, foi uma cena muito pesada, assim, eu achei bem difícil. Porque a gente descobre a morte dela de forma muito banal, né, que é no fim de uma lista de vítimas.
Também fiquei bastante surpreso com a Tamires, e é ótimo ver que o romance consegue nos surpreender, mesmo quando a gente achava que já tinha sido bem surpreendido, né? Primeiro, a revelação da morte da filha, depois da forma como foi. Por algum momento eu também acreditei, como a Tamires, de que ela estivesse vivendo, a Leonina estivesse vivendo uma outra identidade, em um outro lugar. E é ótimo ver que aquela estrutura de que a gente estava falando, ela funciona muito bem justamente para esses plot twists, né? Para essas reviravoltas, para essas surpresas. Parece até um folhetim do século XIX, repleto de ganchos e de transformações. E um outro ponto que eu acho muito interessante é justamente esse da investigação. Chega um momento no livro que ele se torna praticamente um romance de investigação, um thriller, com direito à lista de suspeitos, levantamento de provas, acariação dos suspeitos. E nós, leitores, tanto como a Violeta e o Felipe, nós queremos a verdade. Queremos saber o que aconteceu com a menina, mesmo sabendo que isso torna o drama da personagem principal muito maior. E, em certo sentido, a investigação do pai encaminha para a própria morte. Como eu já citei aqui, é uma verdade muito dolorosa, né? Você imaginar que pode ser culpado pela morte da própria filha. E é o resultado da trajetória desse personagem que pavimentou a sua vida com mentiras, violência, agressões à esposa, indiferença à própria filha. Então, é muito doloroso, mas ao mesmo tempo nós, como leitores, estamos muito ansiosos por essa verdade. É o drama da mulher que fez uma lápide pro filho desaparecido, né? Dá um ponto final ali. A gente quer saber, quer colocar um fim naquilo tudo, e eu acho que pra Violet também foi importante ela conhecer a história do que aconteceu com o Philip em todos aqueles anos que ele sumiu. Mesmo que de forma indireta. Eu acho que de alguma forma isso mudou. A gente aprende a viver com luto, e no livro também a gente vai aprendendo a viver com as dificuldades da vida. Depois de ter essa amizade com o Sasha, né, que a gente falou, a Violet começa a se recuperar aos poucos, sem o Philip, e ela vai descobrindo também uma nova razão para viver, que é cuidar desse cemitério, que é ter a vida dela, que ela tem lá com os coveiros, enfim, com o pessoal da cidade. E também tem um negócio que é muito interessante, que é esse negócio dela ser uma mulher madura, perto ali dos 50 anos, que já passou por muita coisa, foi completamente moldada por perdas e dores, e ainda assim ela mantém um guarda-roupa de cores vibrantes, de colorido, e mesmo que ela, enfim, cubra isso com uma roupa mais escura, mais sóbria, e que ainda assim ela consiga se sentir amada e desejada depois de tanto tempo. O que eu acho que é uma característica muito forte do personagem, que é essa resiliência, essa capacidade dela se renovar e dela mesma, não sozinha, claro, mas conseguir encontrar um caminho toda vez que a vida tira ela da direção, né? O título no original, eu acho que faz uma brincadeira com isso, o Daniel pode me corrigir, e eu não vou nem me arriscar a falar o título dele em francês, mas pelo que eu entendi, o que a gente adaptou aqui para o português como água frescas é mais uma coisa de troca, não é só colocar essa água fresca, mas é ver que toda vez que você renova, é um trabalho contínuo, a vida das plantas vai crescendo, vai renovando de pouquinho em pouquinho, vai tirando, a água antiga vai evaporando, enfim, vai sendo consumida. E o que é muito explicado também no final, quando ela vai explicar a coisa da horta, que ela cita o título, né? Que é essa coisa dos ciclos, das preferências e também de como cada um tem perspectivas de vida e tempos diferentes, né? Depois de ler o Água Fresca para as Flores, como é que vocês começaram a enxergar essa relação entre vida e morte? Isso mudou a perspectiva de vocês? Perfeito, Naoto. A sua observação sobre o título está corretíssima. Changer é justamente trocar. E eu acho fantástico que a autora ela toma a jardinagem, as fases da natureza, as estações como uma grande metáfora da vida. E isso está presente em diversos momentos do romance. O antigo zelador do cemitério, Sasha, ele chega a dizer que o passado funciona como se fosse um Macau, um pesticida. A Violeta, cujo próprio nome evoca a natureza, né? Evoca uma flor, ela precisa criar novas raízes, ter paciência com os ciclos do cultivo e entender que esse mundo natural, ao mesmo tempo que traz morte, traz também renovação, renascimento. Ela precisa mudar a sua vida, se transformar, changer, né? Mudar de trabalho para seguir a sua vida. E enquanto eu li o romance, eu fiquei com a impressão de que a Valérie Perrin, ela
também está dialogando com uma frase muito famosa do Voltaire, do filósofo do século XVIII. Em Cândido, na parte final do livro, tem uma frase muito famosa que diz: é preciso cultivar nosso jardim. Eu acho que é isso que essa personagem está a todo momento querendo fazer. E eu também pensei como esse parece ser um dado do próprio romance contemporâneo. Esse papel tão sistemático das flores, da natureza, dos animais. A título de exemplo, a última Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, do ano passado, teve como tema exatamente a relação entre plantas e literatura, reunindo uma série de escritores que têm se dedicado a esse tema. Não sei, mas tenho a impressão de que talvez seja uma virada ecológica, natural, desse romance contemporâneo. E em relação a como eu passei a enxergar o luto, como a Tamires apontou das perdas dela, ano passado eu perdi a minha avó, e lendo o romance, em diversos momentos eu me lembrei dela, mas de uma forma muito positiva. Eu acho que a autora é muito feliz ao mostrar que o luto da personagem nunca desaparece. A protagonista não deseja superar a morte da filha. Isso não seria possível. Há diversas imagens dessa narradora descrevendo seu estado. Ela se descreve como uma sobrevivente que ainda está de pé, náufragos que ainda não se afogaram, uma cidade bombardeada depois da guerra e, finalmente, há flores que conseguem resistir no inverno. É importante perceber como ela consegue lidar com a própria dor e encontrar outras formas de manter Leonina viva, sobretudo a partir das memórias, dos locais em que elas estiveram juntos. E eu acho que essa é uma lição muito bonita e que fica para mim também. Por um lado, os nossos lutos nunca passam. Por outro, nós conseguimos guardar os nossos mortos bem vivos conosco. Esse negócio das flores, eu não sei se a Tami ou até se você, Daniel, leu. A gente também já lançou um livro assim no Intrínsecos, que é o Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens, que também foi um grande fenômeno lá fora quando saiu. Agora eu não vou lembrar, acho que aqui no Brasil a gente lançou em 2019, mas lá fora talvez tinha saído em 2018. Mas também era um livro de estreia da autora, que é uma botânica, se eu não me engano, é uma senhora de 60 e tantos anos, e assim, foi um fenômeno lá fora, foi um fenômeno aqui no Brasil. Também tem muito essa coisa da relação. Pra quem não leu, a história da Kaia, né, ou Kia, que é uma menina que ela é abandonada por todo mundo e ela cresce sozinha num brejo, e ela tem muita esse híbrido de se entender com os animais e de se entender com os ciclos de plantas também, e de viver ali quase que uma simbiose, né, com a natureza. É realmente impressionante e faz muito sentido o que você falou de ser uma tendência contemporânea. Perfeita, nossa, perfeita a sua comparação com Um Lugar Bem Longe Daqui, que também foi um grande favorito, acho que foi de 2019 mesmo, quando ele chegou pra gente pelo Intrínsecos. Fantástico. Acho, inclusive, que Kia e Violet seriam grandes amigas, iriam trocar muitas figurinhas sobre perdas, sobre Sim, a terra, sobre tudo. E a questão desse livro sobre o luto é que a gente aprende a conviver, a gente não vai esquecer aquilo vai estar sempre com a gente aprende a conviver, a lembrar com carinho daquelas pessoas e de tudo que a gente viveu com elas. E eu amei, achei fantástica todas as comparações que a Valerie fez com a vida, com as plantas, com o crescer, florescer, murchar, fantástico. Sem nada mais pra falar, além de fantástico. Bom, gente, é isso. Obrigado, Tami, obrigado, Daniel, por terem participado. A gente sempre aqui no final deixa esse espacinho pra gente recomendar coisas que tenham a ver com a história, ou enfim, não necessariamente que tenham a ver, mas que vocês lembraram durante a leitura. Eu vou começar recomendando 3 livros, mas na verdade é um só. Eu vou recomendar uma autora que é Kathleen Doughty, eu acho que é assim que fala o nome dela. Os livros dela aqui no Brasil saem pela Dark Side, mas eu vou recomendar um específico que é o Para Toda a Eternidade. A Kathleen, ela era agente funerária e ela faz um trabalho. No primeiro livro dela que saiu aqui, que foi Confissões de um Crematório, ela conta as coisas que aconteciam nesse crematório que ela trabalhou por muitos anos. E no Pra Toda a Eternidade, ela faz um trabalho muito mais abrangente, contando como cada cultura, em vários lugares do mundo, em várias épocas também da humanidade, lidam com a morte. Como a forma como a sociedade vê a morte implica nesse luto. Então ela conta, por exemplo, que nos Estados Unidos e em grande parte do mundo ocidental existe uma pressa em querer se livrar, entre aspas, do corpo, no sentido de morreu, tem que levar logo para o necrotério. Quando na verdade você tem um período aí de 24 horas que você pode ficar com o corpo sem apresentar nenhum problema,
pro local onde ele está, para você desenvolver o luto. Como tem culturas e também culturas latinas em que, na verdade, é feita uma festa ao redor desse corpo, porque, enfim, a pessoa desencarnou, enfim. É um trabalho fantástico, é um livro muito legal. E o outro que eu vou recomendar não tem muito a ver com morte, mas é um álbum conceitual da Imelda May, se chama Slip of the Tongue. Eu vou deixar o link, se você está ouvindo pelo blog do Intrínsecos, vou deixar o link aqui, senão você procura no Spotify, tem a descrição aqui também. Ela é uma cantora de blues e de jazz, mas que ela faz uma poesia cantada nesse álbum, em todas as faixas são poesias cantadas falando sobre a força feminina, falando sobre lidar com questões da vida, e eu lembrei muito disso toda vez que eu li os epitáfios, porque ela faz um trabalho incrível de contar essas poesias, que eu acredito que ela que escreveu, mas também de mesclar isso com som e com ritmo. É um álbum em inglês, mas se você não entende inglês, dá muito bem pra colocar ali com uma tradução do lado e ir acompanhando, porque é bem tranquilo, é uma experiência que realmente, assim, eu recomendo pra todo mundo. Tami, quer indicar alguma coisa? Quero, eu também separei. Eu separei 3 livros, na verdade. Um que a gente já comentou aqui, Hamnet, né, de Megan Farrell. Eu participei de outro evento da Intrínseca para falar sobre ele, que foi o Por Dentro do Intrínsecos. Maravilhoso também, foi um grande aprendizado, né? Eu cheguei a ler Hamlet antes para conseguir entender toda a questão ali por trás de Hamlet. Indico muito. Outro livro também do Intrínsecos que fala sobre luto, mas de uma forma mais leve, que tem um romance como a maior questão do livro, que seria A Troca, de Beth Euler. Também outro que amei. E separei outro aqui, que é A Livraria dos Achados e Perdidos, da Susan Vings, que também fala sobre luto. Todos esses 3 falam sobre luto e sobre maneiras de seguir a vida e passar por esses momentos difíceis. 3 que eu gostei bastante. Legal. Inclusive, o Por Dentro do Intrínsecos agora tá de casa e de cara nova. A gente fazia esse evento antigamente no Zoom e agora a gente tá fazendo no YouTube, mas é um evento que a gente quer fazer pelo menos uma vez por mês. A gente tá se adiantando um pouco, então talvez agora em março tenha 2 eventos pra gente sempre falar antes e mostrar os bastidores da caixa do Intrínsecos pra quem é assinante, conversar um pouco com vocês também agora com uma interatividade um pouco maior. Dá uma olhadinha lá na nossa página do YouTube, Intrínseca Editora, e vão ficar os eventos gravados lá a partir de Férias com Ex, que foi o último que a gente fez. Desculpa, deixa eu só corrigir aqui, não é de Férias com Ex, de Férias com Ex é o reality show. Na Estrada com o Ex é o nome do livro. Logo vi que tinha alguma coisa estranha. Eu achei ótima, achei as dicas ótimas, gostei muito dessa dica do Naoto de música, que esse é um romance também repleto de referências musicais, né? E antes de partir para as recomendações, eu só queria dizer que se os leitores precisarem recomendar esse livro para alguém, destaquem que há muitos gatinhos ao longo do romance. Essa foi uma surpresa muito positiva para mim. Se você, então, como eu, adora gatos, a leitura vai valer a pena. Bem, eu selecionei 3 recomendações também. A primeira é uma série da Netflix, uma série alemã, chamada A Penúltima Palavra. Ela foi lançada em 2020 e ela conta a história de uma mulher que, logo após perder o seu marido, começa a trabalhar numa funerária, também fazendo discursos para enterros e organizando as cerimônias de forma muito pouco convencional. E lidando com o luto alheio, ela consegue cuidar dos seus próprios sentimentos. É uma série de comédia. Eu assisti durante os piores meses da pandemia e foi um ótimo modo de rir, de aliviar a tensão. A minha segunda recomendação é o livro Altos Voos e Quedas Livres, do escritor inglês Julian Barnes. Ele foi publicado aqui no Brasil em 2014, com a tradução da Léa Viveiros de Castro. Esse autor, Barnes, ele é conhecido como o mais francês dos escritores ingleses contemporâneos. Ele é um francófilo. E é uma obra bem curtinha que mistura ficção, autoficção e não ficção. Ela tem 3 textos que misturam amores improváveis, balões, figuras históricas e também o luto. Na última sessão do livro, ele escreve sobre a perda da esposa que faleceu em 2008 e é um texto ótimo para a gente pensar os clichês que nós falamos e ouvimos nesses momentos de dor. E minha terceira recomendação é, como aqui nós abordamos outras perspectivas sobre a morte, o papel das lembranças e, claro, literatura francesa, a terceira dica não poderia ser outra senão um romance de literatura francesa. Eu recomendo a série dos romances de A Procura do Tempo Perdido, do Marcel Proust. E nesse ano, em 2022, nós vamos comemorar os 100 anos da morte de Proust. Então, como vocês sabem, uma efeméride é sempre uma ótima forma de celebrar a vida dos escritores que amamos. E o Proust, ele nos fala como o edifício imenso da lembrança nos permite, de alguma forma, recuperar todos aqueles e tudo aquilo que nós julgamos erroneamente
perdidos para sempre. Essas são, então, as minhas 3 recomendações. Excelentes. Fiquei com vontade de ler e ver várias. Gente, muito obrigado. Obrigado a vocês que ouviram até agora. Em breve, nós vamos ter o podcast sobre A Camareira, que é outro queridinho também dos Intrínsecos. Então, fiquem de olho aí que logo, logo tem outro episódio. Um beijo e até a próxima.